A primeira etapa, ela é você ter um plano racional na mão, um plano de longo prazo, um plano que não dê espaço para o emocional. Então, um plano pré-estabelecido contribui muito para que nos momentos de maior tensão, de maior oscilação, você possa se ater ao seu plano original, que foi pensado com calma, que foi pensado racionalmente, e seguir a lógica do plano racional, e não se deixar levar pela emoção, né? Minimizar e não dar espaço para decisões com base na emoção ao longo da sua trajetória como investidor, pessoa física. Por isso que nessa etapa inicial é muito importante trabalhar com o racional. Você já ter um plano na mão. E eu, vamos dizer assim, sempre tive a consciência de ter um plano de caráter previdenciário, de fazer poupança, de ter ali um pé de meia, mas eu só implementei realmente o plano racional a partir dos 50. Eu tô com 58, tô por acaso, por coincidência, fazendo 58 hoje. E foi mais ou menos nessa época, não foi exatamente aos 50, mas 49, talvez até 48, já com a idade um pouco mais avançada, já mais amadurecido. Falei, não, eu preciso realmente ter um plano racional. E hoje, se você for em qualquer conferência de planejamento financeiro, o planejamento vai trabalhar com uma expectativa de vida até os 100 anos de idade. Então veja só, tem muitos anos ainda pela frente. É claro que isso é uma suposição, mas a chance de você chegar até os 100 anos são cada vez maiores, né? As pessoas estão vivendo mais tempo, estão sendo mais longevas. Então é importante ter esse plano na mão. Para fins, né, previdenciários. Então, aqui, primeira coisa, ter um plano racional na mão. Segunda, nada melhor do que trabalhar com ações, porque são as ações, na verdade, que vão fazer o seu dinheiro ir mais longe. Caso contrário, se eu não quisesse assumir esse risco, eu deixo o dinheiro lá numa renda fixa e fico ganhando renda fixa. Então, a minha motivação para ir para a renda variável, para montar uma carteira de ações de caráter previdenciário, é justamente pelo fato de que as ações, historicamente, entregam um retorno bem acima da renda fixa. Então, eu vou correr um pouco mais de risco oscilatório, né? E a gente tem que definir essa palavra risco, né? Porque não é risco de perder tudo. O risco de perder tudo, ele está mais ligado a uma empreitada, né? A abrir um negócio, a abrir um restaurante, a abrir um negócio físico, do que você se tornar sócio de grandes empresas. Existe o risco oscilatório quando você investe em empresas grandes, quando você se torna sócio de bancos grandes, de grandes indústrias, mas ele é oscilatório, porque essas empresas elas já estão bem consolidadas, elas têm histórico, como nós temos podido ver, né, nas minhas lives e nos meus outros vídeos. A primeira coisa que a gente olha no nível 1 é o histórico da empresa, é o histórico dos dividendos, é a consistência. Então, nós aqui vamos estar numa fase incubadora porque nós vamos estar montando essa carteira, mas com empresas muito sólidas, com empresas que têm histórico, com empresas que têm consistência. Então, é um plano racional e é um plano que traz segurança e tranquilidade. Então, isso é muito importante ter em mente. Apesar de, nessa primeira etapa, nós podemos ser, talvez, neófitos, alguns estão entrando pela primeira vez na Bolsa, alguns estão tendo contato com os meus vídeos agora, e estão podendo ter a chance de refletir e considerar essa forma de você fazer previdência, de você fazer investimento mais passivo,
né? É a prática ali do buy and hold, é escolher empresas sólidas, para que você comece a receber os seus primeiros dividendos. Então, nesse primeiro momento aqui, eu não estou preocupado com performance, com desempenho. Eu estou preocupado, sim, em ter um plano racional, onde eu possa fazer um planejamento que seja de décadas, 10, 20, 30 anos, né? Eu com 58, se eu for chegar até os 100 anos de idade, né, tem mais 42 anos pela frente. É muito tempo ainda. Então você que é mais jovem tem mais tempo ainda e pode se beneficiar de um plano racional que vai contemplar os benefícios de juros compostos. E é isso que nós vamos explorar bastante aqui nas outras fases. Mas nessa fase inicial, né, eu já mostro aí como fazer uma planilha de evolução patrimonial. Então a gente faz um diagnóstico, né, da sua posição hoje, para você começar a fazer os primeiros aportes ou até migrar, né? E eu sou a favor do gradualismo, não ir com muita sede ao pote, né? Tem que segurar a onda aí, não precisa se entusiasmar tanto. Você vai ter muitos anos para se colocar numa posição privilegiada de comprador, comprador de boas ações, comprador de ações sólidas. Essa que é a ideia de um plano racional. Você estar sempre daqui para frente numa posição privilegiada de comprador. Então a estratégia principal nessa primeira etapa é a de comprador. É comprar, comprar, comprar. Só que de forma gradual, de forma diversificada, identificando o yield, né, ali de Décio Base, 6%. Quem está acompanhando as lives, os meus vídeos, já entende, já sabe do que eu estou falando aqui. Então a métrica principal dessa primeira etapa é yield. Por quê? Porque a gente vai identificar as vacas leiteiras, né? Quais são as vacas leiteiras do mercado? São muitas. Tem muitas de vários setores. Então você pode começar devagar, você pode começar de forma bem tranquila, bem fácil, conhecendo as vacas leiteiras para migrar o seu capital, para fazer os seus aportes, mas tudo debaixo de um plano racional, de uma lógica que faça sentido para você, para a sua família, porque isso aqui vai ser o seu projeto de vida. Mas você ainda está no começo, então tem que respeitar essa posição de aprendiz, né? A de aprendiz. Então é o nível 1, é o nível A de aprendiz. Vamos conhecer os setores, quais são os setores que remuneram melhor, que tem modelos de negócio mais estáveis, mais conservadores. Então tudo isso a gente vê no nível 1, explora bastante essas questões da primeira etapa, de aprendiz mesmo. Como fazer os primeiros aportes, como já receber os primeiros dividendos, como é que funciona um home broker, né? Qual a utilidade, como utilizar a tecnologia e a informação a seu favor. E não se sentir perdido com tecnologia, com gráficos, com informações múltiplas de inúmeros players do mercado, cada um com a sua estratégia, cada um com a sua filosofia, cada um com o seu interesse, com a sua lógica, mas que a gente acaba não sabendo qual é verdadeiramente a lógica. Porque o mercado também ele é muito movido pela emoção, né? É o Mr. Market. Um dia ele está eufórico, outro dia ele está deprimido. Né? Warren Buffett fala do Mr. Market como uma pessoa, como um cônjuge, que tem os seus humores variados e que variam de dia para dia. Então aqui eu já falei aí bastante da etapa número 1, e a ideia aqui é explorar superficialmente, panoramicamente, as 4 etapas, para que isso faça sentido para você, né? Para que você também possa se situar onde que eu estou. Eu sou um iniciante, mesmo que você não seja iniciante, já tenha alguma experiência, ter um plano racional muito importante, fazer essa projeção como se você fosse viver até os 100 anos de idade, para as suas finanças, para a evolução patrimonial, muito importante. E já tem vários benefícios aqui, porque à medida que você tem um plano racional, você também vai colocar o seu orçamento em dia. Eu já falei aqui, eu não trabalho muito com finanças pessoais.
né? Eu já parto aqui do pressuposto que o investidor, pessoa física, ele tem capacidade de poupança, ele tem capacidade de investir. Quando eu digo poupança também, não é poupança lá, renda fixa, não. É poupança do verbo poupar, da capacidade de poupar, de fazer poupança através da bolsa, de fazer poupança através de boas empresas pagadoras de dividendos. Então, isso tudo aqui tem que ficar muito claro, muito bem definido, já nessa primeira etapa. Aqui a gente tem que tomar um banho de Décio Base, né? Eu já falei também desse livro. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, olha os outros vídeos e olha como que eu dou a ênfase ali ao Décio Base, a sua filosofia de investimento. Esse aqui é o ponto de partida para a gente poder prosseguir.